Bom dia a todos aí no Brasil. Essa é mais uma live dos Seminários Internacionais da pós-graduação em Stricto Sensu em Ciências da Saúde do Einstein, do ano de 2024. Os Seminários Internacionais são uma proposta do programa de pós-graduação do Einstein em Stricto Sensu, da internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente desse programa de pós-graduação em Stricto Sensu em Ciências da Saúde do Einstein e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem dos seminários internacionais, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, e respondendo à pesquisa de satisfação que será disponibilizada por link no chat. Vou passar a palavra à professora Eneida Mendonça, que terá 35 a 40 minutos para falar. A professora Eneida, ela é diretora do Division of Biomedical Informatics at Cincinnati Children's Hospital Medical Center e professora do Pediatrics and Biomedical Informatics at the University of Cincinnati and College of Medicine, Cincinnati, Ohio, United States. Ela vai falar sobre Exploring the Intersection of Biomedical Informatics and Pediatrics, Advancements, Challenges and Opportunities. Por favor, professora Neida, muito obrigado por estar aqui conosco. A palavra é sua. Bom dia para todos, ou boa tarde para aqueles que já almoçaram. Aqui é um pouquinho mais cedo, então a gente ainda não tá muito na hora do almoço, mas é um prazer estar aqui com vocês. O Dr. Marra me pediu para conversar um pouco sobre a minha jornada, né, na clínica e na ciência e como que eu cheguei onde eu estou agora. E eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês um pouco desse lado, né? Eu vou tentar mais fazer uma conversa. Eu acho que não, a gente não consegue fazer interativo nesse momento, mas seria bom se vocês tiverem alguma pergunta no final, eu fico feliz em responder. Eu queria mostrar um pouco de onde eu saí, onde eu cheguei e o que tem de oportunidade aí pela frente, né? E como que a gente consegue misturar, andar um pouco nisso. Eu vou só dividir alguns slides para mostrar para vocês onde eu estou agora. Eu moro na cidade de Cincinnati, que é no estado de Ohio. Deixa eu só botar aqui. Não sei se vocês conseguem ver, estão vendo? Acho que sim, né? Sim, tá ótimo. Então, aqui eu dirijo uma divisão de ciência que se chama Biomedical Informatics, Informática em Biomedicina. Eu trabalho no Cincinnati Children's Hospital, que é um hospital pediátrico. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre ele. E eu sou professora de pediatria e de informática em biomedicina na Universidade de Cincinnati também. Eu só quero colocar aqui um disclaimer dizendo que eu não tenho nenhum conflito a declarar, eu não tenho nenhum conflito financeiro a declarar. Tudo que está de conteúdo aqui é meu conteúdo e eu estou usando os princípios de Fair Use para essa apresentação também. Então, Cincinnati Children's é onde eu trabalho agora, é um hospital pediátrico. E só para dar a vocês uma ideia de tamanho do hospital, ele foi fundado em 1983, tem 720 leitos, todos pediátricos. Ele serve pacientes de 29 países e, basicamente, temos pacientes de todos os estados dos Estados Unidos. Ele é o hospital número 2 em funding, né, em grants do NIH, que é o National Institutes of Health. Então, é um hospital que tem muita pesquisa e é o maior hospital. Desculpa. Por que ele passou? É o maior hospital pediátrico do país. Para vocês terem uma ideia, nós temos um prédio que é só para UTI e emergência. Então, tem um prédio inteiro só para UTI e emergência. Aqui do lado eu tenho alguns dados, só para vocês terem noção do tamanho do paciente, do hospital, do tamanho de professores, do número de professores que nós temos no departamento. Nós temos mais de 2.000 médicos, staff só para pediatria. Então, como vocês verem,
é uma coisa um pouquinho diferente do que a gente vê, às vezes, no Brasil, onde hospitais são mais adulto com componente pediátrico, com poucos hospitais somente pediátricos no país, e aqui é um hospital totalmente pediátrico, né? Então, com o tamanho de um hospital adulto no Brasil, provavelmente. Só para dar para vocês uma noção de onde eu tenho trabalhado. Isso aqui é só para vocês verem um pouco da vista do hospital. Esse complexo aqui da foto de cima é o complexo hospitalar principal, onde eu trabalho, que é no Burnett Campus, e nós temos several outros no estado de Ohio, Kentucky, Indiana, e tem alguns centros que são em escolas. Isso é uma coisa que aqui nos Estados Unidos é comum, que a gente não tem no Brasil também, que é ter enfermeiros e alguns clínicos nas escolas, especialmente para cuidar de casos de depressão, imunização, mais na prevenção nas escolas também. O hospital, ele foi considerado no ano passado o melhor hospital pediátrico nos Estados Unidos, então ele é o melhor hospital da nação, e ele também é ranqueado em número 1 em várias áreas, como câncer, diabetes, neonatologia e urologia. Esses rankings são tanto no lado clínico também quanto no lado de pesquisa. E isso aqui é só para... Essa é a nossa chair, né? A nossa diretora do departamento. A gente tem mais de 1.000 professores no departamento de pediatria e nós temos em torno de 40, para vocês terem uma noção, 41 divisões no departamento. A gente conhece divisão no Brasil como departamento, as divisões aqui são oncologia, reumatologia, as clínicas, asma, neurologia, essas são as divisões clínicas. Nós temos basicamente em torno de 21, 22 divisões clínicas, e as outras divisões são divisões de pesquisa, que também fazem parte desse contexto, e eu dirijo uma delas. Então, algumas divisões de pesquisa, para vocês entenderem: a bioestatística e epidemiologia, informática em biomedicina, computação biológica, imunologia. Essas são áreas de divisões de pesquisa nessa área. Para colocar o contexto de como que eu cheguei aqui, onde eu estou, eu queria que vocês imaginassem um futuro, né? E desculpe o slide estar em inglês, pessoal, é que eu uso esse slide em outras coisas, mas eu vou passar um pouquinho em português. Então, eles imaginam um mundo onde a gente tem um paciente, uma pessoa, e todo mundo tem uma sequência genética já prontinha. A gente tem toda a fenotipação, as condições clínicas extraídas de um prontuário eletrônico, que é legal. A gente tem tudo isso guardado no sistema hospitalar, a gente tem interoperability entre os sistemas, o sistema de vacina conversa com o sistema do hospital, que conversa com o sistema de radiologia, que conversa com a parte genética, e a gente tem todos esses recursos e a gente pode aplicar, ajudar nos sistemas de apoio à decisão. Essa foi a área que me conquistou, né? A área de como que eu posso usar o que a gente tem, e claro que a gente não tem tudo isso, né? Para tudo isso, a gente precisa ter a parte genética em tempo real, a gente precisa ter o diagnóstico em tempo real, a gente precisa ter toda essa parte clínica lá e toda essa integração entre os sistemas toda lá também. E eu trabalho em parte em tudo e um pouco de cada uma dessas áreas nessa integração para pesquisa e para dado clínico, e a minha jornada começou numa UTI. E aí vem a parte interessante da coisa. Eu vou tirar o slide agora e vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha jornada. Então, como vocês estão vendo, eu sou brasileira, eu nasci no Rio Grande do Sul, então eu sou gaúcha. Eu comecei a minha vida, meu pai era bancário, economista, trabalhava no Banco do Brasil, e a gente viajou muito o país, porque no Banco do Brasil, a cada 5 anos você muda de cidade. Então, a minha jornada começou passeando já desde pequena. Nós moramos em várias cidades no Rio Grande do Sul, moramos em Brasília, quando Brasília estava bem no começo,
E nos anos 70, eu era criança, e 70, 70, começo de 80, e depois voltamos para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz faculdade. Eu fiz faculdade na cidade onde meus pais moravam, que é Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal de Pelotas. A história interessante lá é que a gente morava em Porto Alegre anteriormente a isso, e na hora do vestibular, meu pai disse: filha minha não mora em outra cidade a não ser casada. Então eu tive que ir junto com eles. Que é uma história muito legal. Mas naquela época eu não sabia o que eu queria fazer. Eu apliquei para engenharia e para medicina ao mesmo tempo, né? E eu acabei passando nos dois vestibulares. E aí eu fiquei, faço engenharia, faço medicina, faço engenharia, faço medicina. Resolvi entrar na medicina. Meu pai, obviamente, fez todas nós mudarmos. Eu tinha um irmão pequeno, bem pequenininho, mais duas irmãs, mudamos todo mundo. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Pelotas, medicina. E eu tentei fazer um pouco de engenharia ao mesmo tempo e não consegui. Porque no Brasil a gente tem aquela coisa bem restrita de fazer uma coisa só, né? O currículo da medicina é um currículo apertado, e eu acabei fazendo medicina, me apaixonei por terapia intensiva em emergência e acabei fazendo residência, 2 anos de pediatria. Mudei para Porto Alegre no 5º ano da faculdade, de volta à cidade que eu gostava, e fiz o resto do meu currículo e internato na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, no Hospital São Lucas. Eu fiz residência lá também, fiz 2 anos de pediatria, e no 3º ano, em Porto Alegre, a gente tinha o que aqui se chama Chief Resident, que é uma residência mais específica, né? E eu apliquei para residência em terapia intensiva, e eu fiz mais um ano só de terapia intensiva pediátrica. Eu fiquei lá, trabalhando lá, eu fiz um pouco de neonatal, um pouco de pediatria, e também, aí depois que eu saí de lá, eu fui contratada como médica da UTI, né? Eu trabalhei lá por quase 10 anos, eu fiquei na PUC, e também trabalhei num hospital particular, no Hospital Moinhos de Vento, onde eu participei da abertura da primeira UTI pediátrica em um hospital particular em Porto Alegre. Então, eu fui uma das fundadoras lá, das plantonistas fundadoras da UTI pediátrica. Mas, como todo mundo, eu fazia plantão, meus dias semanais era noite da segunda, noite da segunda-feira e fim de semana, e a noite da quinta-feira, e eu gostava de trabalhar à noite, e num desses plantões, a minha vida meio que tomou uma guinada total, né? Num desses plantões, eu estava na neonatal, chegou um bebezinho, o bebê estava bem, era só prematurinho, e conversando com a mãe, eu sempre gostei de computador e de dados, essas coisas, e a mãe me falou que era da ciência da computação, e eu conversando com ela, disse: por que a gente não tem essas coisas para ajudar a gente na medicina, né? Como você sabe, na UTI neonatal, a gente passa a maior parte do tempo calculando medicação e soro e volume para aqueles bebezinhos que são desse tamanho, tem 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas. E ela me falou: olha, tem uma professora que acabou de chegar da Holanda, fez uma coisa chamada informática em biomedicina, como pós-doc, e ela trabalha no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. E eu sou meio, não parece, mas eu sou meio tímida, não gosto de me aproximar das pessoas, mas tomei coragem. 3 meses depois, eu fui no Instituto de Cardiologia, bati na porta lá do setor de informática e me apresentei para a doutora Beatriz de Faria Leão, que é uma informata também, cardiologista, e ela me falou tudo sobre inteligência artificial e sistemas de apoio à decisão. Isso foi lá atrás, gente, nos anos 90, sabe? Lá para trás. Ela me disse: olha, eu acho que você tem que fazer um mestrado para você começar nessa área, você vai aprender um pouquinho de programação, etc. E eu acabei encarando, né? Então, eu fazia plantão à noite, fazia mestrado em cardiologia, no Instituto de Cardiologia durante o dia. Eu levei 2 anos, quase 3, para fazer meu mestrado naquela coisa, mas meu trabalho foi em tentar entender variáveis que a gente chama de fuzzy, né? E tentar criar um sistema
para ajudar o pós-operatório de cirurgia cardíaca em pacientes com cardiopatia congênita, né? Então, foi muito interessante, eu adorei essa área, eu fiquei apaixonada por pesquisa e resolvi fazer um doutorado. Meu problema, não existia esse doutorado no Brasil. Então, eu comecei a olhar em outro lugar. Em 94, teve o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde. Existe uma sociedade no Brasil de Informática em Saúde, que a doutora Beatriz é uma das fundadoras. E o congresso foi em Porto Alegre e ela me disse, olha, como minha aluna, eu gostaria que você disse para nós, os alunos dela, eu gostaria que vocês me ajudassem no congresso. E ela me apresentou. Ela disse, eu gostaria que você ajudasse com um professor de Nova York, o Dr. James Cimino, um médico que trabalhava na área de informática, e eu fui, me apresentou para ele, me apresentou também para o Dr. Humberto Taquinardi, que trabalhava no INCOR, era diretor de informática do INCOR de São Paulo, na mesma época, e aí a minha vida tomou um outro rumo. O Dr. Humberto Taquinardi, 10 anos depois, ele agora é meu esposo, e o Dr. James Cimino foi o meu mentor no meu doutorado em Nova York. Eu acabei aplicando para o doutorado na Columbia University em Nova York, eu entrei no doutorado lá, e aí a minha vida passou a ser mais pesquisa nessa área que eu estou conversando com vocês. Eu vou dividir um pouquinho com vocês agora. Deixa eu sei lá o que aconteceu com o meu mouse que trancou a vida aqui. Para aí. Um pouquinho do que é essa área, né? De informática em biomedicina. Deixa eu só dar um share aqui. Botar aqui de novo. Aqui. Então, essa área de informática em biomedicina era uma área nova, e ela ainda é um pouco nova, né? E ela tem uma abrangência muito grande, que vai de ciência bem básica, tipo celular, biologia celular, biologia molecular no lado computacional, até uma área bem aplicada em população, né, de saúde. E ela vai que essa é o que vocês estão vendo aqui, né? Então, ela tem métodos básicos e métodos clínicos, né? Até na parte de ensaios randomizados e tudo mais. Então, o que eu tive que aprender no doutorado foram uma variedade de coisas diferentes, né? Que vinham de genética, de biologia molecular, para visualização de software, analítica, programação, privacidade, bancos de dados, a inteligência artificial, conceitos de clínica prática, de epidemiologia, de estatística, e tudo isso misturado, incluindo a ciência cognitiva, e implementação de sistemas e tudo mais. Então, e durante isso, a gente começou a se envolver com um monte de dados diferentes, né? E essas áreas são bem aplicadas. E eu comecei a ver dados, que vocês veem aqui desse lado, de uma variedade de coisas, ambiente, sensores, mais recentemente, wearables, né, que a gente chama, tipo relógios, radiologia, microbioma, metabólicos, ômicos, tudo isso. E, ao mesmo tempo, do outro lado, um monte de oportunidade na área de medicina de precisão, na área de clínica, de ensaio clínico, na área hospitalar, na área de pandemia e etc., né? Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque os meus trabalhos, eles variavam todos nessa área, usando sempre inteligência artificial. Eu foquei muito na área de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Até um tempo atrás, muito pouca gente falava dessas coisas. Agora, com os modelos de linguagem grandes, todo mundo fala disso, né? Todo mundo fala de ChatGPT, todo mundo fala de, todas essas coisas de modalidade. Mas a gente já vem fazendo isso ao longo do tempo na área de saúde, o que traz um monte de oportunidades de inovação, mas também um monte de desafios, né? Desafios na área de implementação, desafios na área de entendimento da informação, desafios na área de ética, de como aplicar isso,
desafios na área de fluxo de trabalho, né? Onde colocar essas coisas para não atrapalhar mais ainda o fluxo de trabalho que existe no momento, né? E aqui eu só tenho um slide que eu gosto muito, que só mostra alguma dessas áreas, né? Que isso pode ser usado, o tipo de oportunidades na ciência básica. Então, eu falei de aprendizado de marketing, de máquinas, sinais de sistemas. A gente está trabalhando bastante com sinais que vêm dos monitores agora, e eu vou conversar um pouquinho sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia disso, né? Mas isso é um trabalho multidisciplinar, então a gente também aprende nessa área a trabalhar com os outros, né? Eu não consigo saber todas essas coisas eu. A minha área principal é aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. E eu entendo de terapia intensiva. Eu não entendo tanto de psiquiatria, ou se eu for aplicar alguma coisa na área de psiquiatria, ou se eu precisar alguma coisa na área de implementação, eu vou achar alguém que saiba fazer mais implementação, ciência da implementação, ou alguém que saiba fazer simulação, ou alguém que saiba fazer, seja a parte de genômica ou de transcriptômica, e a gente colabora, alguém que vai trazer todos esses dados de ambiente, de poluição, de etc., para o nosso ambiente, né? Então, é um trabalho que ele é bem mais ciência de times, né? A gente tem que trabalhar com outras pessoas. E você tem que aprender a trabalhar e dividir o mérito com outras pessoas das coisas que são feitas, né? Então, deixa eu contar para vocês, então, um pouquinho do que são esses trabalhos nas áreas que eu trabalho. Uma das coisas que eu fiz bem no começo que foi bem interessante, foi o que a gente chama agora de botões de informação no prontuário eletrônico. Essa área não existia. O meu orientador no doutorado, o Dr. James Cimino, ele foi pioneiro nessa área, de onde você clica no prontuário eletrônico, daqui a pouco abre uma outra tela que dá alguma informação para você. Ou qual é como que está a trajetória daquele dado de laboratório para o paciente, ou como que aquela medicação, num teste de microbiologia, por exemplo, o que aquele antibiótico vai fazer contraindicação com qual antibiótico. Isso não existia, gente, quando eu comecei o meu doutorado. Isso foi uma coisa, o Infobutton, que chama, foi uma coisa que foi uma ideia do meu orientador. E o meu trabalho de doutorado foi mais ou menos nessa área, juntando com medicina baseada em evidência, que eu sempre quis colocar mais em prática. Eu sempre achei que a gente deveria colocar mais em prática. A gente não põe muito, a gente sempre escuta o colega do lado, vai ali ler um paperzinho e acha que já sabe tudo. E eu acho que é importante a gente saber que existe evidência, existe medicina baseada em evidência, existem revisões sistemáticas, existem ensaios clínicos. Claro que não tem que ter ensaio, não existe ensaio clínico para tudo. Existem níveis de evidência que começam com ensaio clínico na evidência mais alta, mas que vão até o expert na evidência mais baixa. Mas todos esses níveis fazem parte do que a gente tem que pensar quando a gente quer tentar usar a melhor evidência que a gente tem atual para o problema que os nossos pacientes estão tendo naquele momento, ou para prevenção, ou para qualquer uma dessas outras coisas, né? Então, foi nessa área que eu comecei. E o meu trabalho de doutorado foi criar um botão de informação que linkasse o paciente com a pergunta que o médico teria, ou a enfermeira, ou o residente naquele momento, com a melhor evidência na literatura científica. Tarefa bem facinha, né? O que eu fiz nesse momento? Isso vai dar para vocês uma noção de como é o trabalho que eu faço. Para entender o que era mais importante no prontuário de um paciente para aquele paciente, eu comparei cada paciente do New York Presbyterian Hospital, que é o hospital da Columbia University, com todos os outros pacientes do hospital, absolutamente todos os outros pacientes, matematicamente, né? Então, eu olhei o que é mais comum para esse paciente que não é comum para os outros, e o que nesse paciente se repete muitas vezes. Exemplo, olhando para a febre, esse paciente tem várias vezes febre, mas mais de metade do resto dos pacientes dos hospitais teve febre em algum momento. Febre é a coisa mais importante para esse paciente nesse momento? Provavelmente não. Mas se pegar, por exemplo, síndrome de Down,
ou infarto do miocárdio, né? Vamos ver síndrome de Down. Síndrome de Down está nesse paciente várias vezes no prontuário desse paciente. Mas se eu comparar com todos os outros pacientes do hospital, todos, absolutamente todos, síndrome de Down não é das coisas mais comuns. Então, talvez isso suba no ranking um pouquinho maior. Então, a gente criou uma probabilidade estatística dessas coisas acontecerem. Como que a gente fez isso? Usando todo o dado estruturado do paciente e todas as notas clínicas. Com as notas clínicas, eu fiz um que a gente chama de parsing dessas notas clínicas, que é pegar essas notas clínicas, dar para o computador, comparar com um vocabulário, né? com um knowledge base, que a gente chama, né? Um vocabulário que me dizia coisas comuns. E para esse vocabulário a gente usou o Código Internacional de Doença, o SNOMED, o Código de Medicamentos, todos foram vários códigos. Mais de 50 códigos a gente compara, o computador faz essa comparação e nos dá um monte de conceitos, né? Que são essas palavras, por exemplo, infarto do miocárdio, Down syndrome, aí me diz febre, me diz hipotensão, me diz hipercalemia e etc. E a gente comparou isso matematicamente com todos os pacientes. Então, é muito dado, é muita computação, é muita matemática, né, nisso aí. E a gente usou uma coisa que se chama frequência de termos e frequência inversa dos termos para comparar, né? Isso são técnicas de linguística. Então, mais uma outra coisa que veio para o pacote, né? Linguística. Comparando isso, a gente já tem o que é importante para o paciente. Aí o que a gente fez foi dar para os médicos residentes o que eu chamava de Star Trek Badge. No hospital, naquela época, existia um equipamento que colocava no badge da enfermeira para as enfermeiras se comunicarem entre elas para coordenar o cuidado do paciente. Nós usamos esses badges e a gente entregou esses badges para os residentes, para que quando eles olhassem os pacientes, eles pudessem fazer as perguntas que eles queriam sobre os pacientes. Então, o que eles faziam? Eles batiam no badge, né, clicavam ali e diziam: acabei de ver um paciente com esse problema e eu tenho a impressão que esse paciente possa ter essa doença, mas eu gostaria de saber qual é o diagnóstico diferencial, eu gostaria de saber se para esse paciente essa medicação ou aquela medicação funcionaram bem, e com isso a gente estava tentando entender quais eram as necessidades de informação dos residentes quando eles veem o paciente. Nós pegamos toda essa gravação de voz dos residentes, fizemos uma transcrição disso para inglês, automaticamente, usando um software, e fizemos processamento de linguagem natural nessa transcrição. Então, agora nós também temos as perguntas. Nós temos o que é importante naquele paciente, nós temos as perguntas do residente, falta um componente, a literatura científica. Fomos para a literatura científica, criamos uma pergunta, uma PICO question, né, para uma pergunta PICO para cada um desses, e procuramos na literatura e, obviamente, o PubMed nos traz de volta em ordem cronológica ou na ordem que ele quer. E o que a gente fez? Nós criamos gráficos conceptuais. O que são isso? Você tem dois nódulos e você tem uma coisa que atravessa, que é uma relação entre eles, os dois nódulos. Então, eu tenho, na pergunta, vamos dizer que a pergunta é, penicilina, eu tenho um teste de microbiologia, uma cultura que cresceu Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus funciona bem, penicilina funciona bem para Staphylococcus aureus, por exemplo. Vai? Então, quem são meus nódulos? Staphylococcus aureus, esse é um dos meus nódulos. O outro meu nódulo, que é uma bactéria, semanticamente, o meu outro nódulo é penicilina, que semanticamente é um antibiótico e semanticamente é uma droga. E eu tenho uma relação entre eles que é uma coisa trata a outra, uma coisa é tratada pela outra. Então, nós criamos do prontuário do paciente todos esses conceitos, linkando tudo que era importante para ele, linkando do outro lado na pergunta tudo que é importante, e aí nós fizemos o parsing de todos os abstracts dos PubMed
criando também esses conceitos. E o que a gente fez? A gente fez um que a gente chama de Concept Graph Matching. É um pareamento dos gráficos conceptuais, que também é probabilístico, né? E a gente ranqueou probabilisticamente toda a literatura baseada no paciente e na pergunta do médico, né? A última etapa foi fazer um teste com isso, e a gente criou 4 casos clínicos, chamou médicos de diferentes especialidades para os 4 casos clínicos, dependendo do caso clínico, e a gente pediu para eles ranquearem a literatura que o PubMed ranqueou. E nós comparamos isso com o ranking do nosso sistema, que fazia toda essa matemática para botar as coisas juntas. E o sistema funcionou melhor para os médicos do que o ranqueamento do PubMed. Com isso, a gente criou esses botões de informação e aplicamos no prontuário médico eletrônico. Então, esse foi o meu primeiro projeto, esse foi o meu projeto de doutorado, só para dar uma ideia para vocês do que envolve tudo isso, né? O que é essa área de computação. De lá, então, a gente já trabalhou em várias outras coisas, eu já trabalhei em vários outros projetos com vários times, eu criei um sistema de imunização que mandava... Nossa, um pouquinho de eco, tem alguém com o microfone aberto no pós-graduação. Oi, desculpa, acho que alguém está com o microfone aberto. Vocês podem desligar, fechar? Desculpe. Agora fechou, perfeito. Então, imunização é uma coisa importante nos Estados Unidos, Oi, doutora Ineida. Olá, acho que vocês foram derrubados, né? É, aconteceu alguma coisa aqui que caiu. É. E a minha câmera não está conseguindo abrir também. Agora vai. Desculpa, a senhora estava falando do programa de imunização quando caiu. Isso. Então, a gente criou um sistema de imunização. A imunização é uma coisa importante nos Estados Unidos, porque o nosso nível de imunização aqui é bem mais baixo que no Brasil. Os níveis de imunização naquela área de Nova York, a Columbia University fica no Upper West Side, que é bem em cima, onde fica o Harlem, Washington Heights, que é uma região negra e hispânica. E a imunização lá era uma taxa muito baixa, em torno de 50%, mais ou menos. A gente conseguiu criar um sistema de imunização fazendo parceria com as escolas, com os hospitais e com as clínicas, envolvendo as enfermeiras de escolas e as clínicas particulares da região, para que mandassem anúncios para os pacientes de que a imunização estava atrasada, para que, por exemplo, quando um lote de imunização não estava bom, para que os pacientes voltassem também, né, que a gente chama de reminders and recalls, e a gente conseguiu integrar isso com um sistema de estado, onde a imunização, quando você apresenta para o sistema do estado a imunização, o estado ele paga essa imunização de volta para o hospital. E a gente conseguiu, com isso, criar um sistema que se entregasse com controle eletrônico, melhorasse a taxa de imunização para 86%, porque a gente... Aí, de novo, é aquela coisa do time, a gente fez um time com as enfermeiras para poder aumentar essa imunização, e a gente conseguiu que o hospital, então, assumisse aquele sistema. Isso foi um projeto de pesquisa que acabou virando um projeto do hospital depois, e retornou para o hospital em torno de $1 milhão por ano, só desse programa de vacinas de volta como benefício. Então, uma coisa muito interessante de fazer bem na área aplicada da informática.
O que eu tenho trabalhado mais comumente agora, os nossos projetos atuais, são na área de asma severa, onde a gente está integrando dado de poluição, dado por exemplo, poluição de várias coisas, poluição do ar, poluição do tráfego, né, que o tráfego causa poluição em várias áreas. A gente está trabalhando com microbioma associado à severidade de asma, e também com essa parte de prontuário eletrônico, trazendo as informações das crianças e de estudos longitudinais junto, para tentar entender melhor severidade de asma, e como trabalhar essa severidade de asma para que as crianças não cheguem na UTI. Do lado do mais crítico de terapia intensiva, a gente está avaliando também essa parte de monitoração, ventilação, e usando o dado do prontuário de monitores, nós estamos olhando agora também o ritmo circadiano das doenças, incluindo asma e saúde mental, e como isso afeta não só o tratamento, como o diagnóstico dessas crianças. E, por exemplo, no caso de asma, a gente sabe que as crianças têm vindo, baseado nos dados, que elas vêm mais, as crianças mais severas vêm entre 1 da manhã e 7 da manhã. Essas crianças tendem a não sair do hospital e internar. Por que isso? Isso é biológico, do ritmo circadiano, isso é porque a gente achava anteriormente, isso é porque os pais não chegam em casa às 7, e aí eles vão trazer a criança mais tarde e a criança acaba ficando. Mas a gente comparou com todas as outras doenças do hospital, na mesma emergência, e o que a gente viu é que isso não é verdade. Todas as outras também vêm à noite, mas lá pela meia-noite elas vão embora. E as crianças mais severas com asma são as que acabam ficando por aqui, e as que têm outras condições. Então, a gente está olhando um pouco dessa coisa de ritmo circadiano também. A Patrícia Taquinardi, que trabalha no meu laboratório, ela é bióloga, e ela tem um trabalho muito interessante que está para ser publicado agora, onde a gente comparou dados de Cincinnati com dados do Brasil, do SUS, em várias doenças, para ver a sazonalidade desses dados, né? Na realidade, a sazonalidade é a palavra errada. Vamos ao português correto para ver as estações das doenças, porque sazonalidade em inglês é diferente de sazonalidade em português. Para ver onde que essas doenças picam mais e por que elas têm aquele pico naquela época. E o que a gente viu muito interessantemente é que, por exemplo, olhando para asma e saúde mental, aqui a saúde mental, as doenças de saúde mental, elas picam quando as crianças estão entrando na escola, que é uma época diferente do que quando elas estão entrando na escola no Brasil. Nós olhamos a mesma coisa no Brasil e aconteceu a mesma curva. Saúde mental começou a quicar para as crianças, problemas de saúde mental na emergência, um pouco depois da escola antes da escola começar. Aí, o que que isso... Aí a gente vem com as perguntas, né? Para estudos futuros, o que que pode estar causando isso, né? Ansiedade de entrar na escola, não quero ir para a escola, o que que está acontecendo aí, né? Ou porque acabou de entrar na escola e a escola está causando algum dano, como que a gente acessa essa saúde mental nessa época? Para asma, a mesma coisa. E a gente comparou 5 regiões do Brasil, e elas foram muito diferentes também, né? Os picos no Rio Grande do Sul são muito diferentes dos picos no norte ou dos picos no sudoeste, né? Nós pegamos 5 cidades com localizações precisas nas 5 regiões do país e comparamos a mesma coisa. O que nos traz? Então, a ideia aqui, como eu mostrei naquele slide para vocês, de todos esses tipos de dados, a ideia aqui é ter um approach holístico, né? Ver a pessoa como um todo, não só a doença per se, mas e o resto que está acontecendo com aquela pessoa? Onde que ele entra nessa panela, né? Nessa avaliação da pessoa e como que a gente avalia essa pessoa para poder dar para ela o melhor tratamento, a melhor posição dentro da melhor evidência que a gente tem. Então, agora a gente está trabalhando com ritmos circadianos, estamos trabalhando com poluição e dados de ambiente, incluindo água de repositórios e dos rios, de coisas aqui. Vamos começar a tentar trabalhar com um colega que
coloca monitorização de ar nas casas do paciente, para avaliar o ar na casa do paciente, como que está, e especialmente nas áreas de asma, saúde mental, sepsis, são áreas que nós estamos, e pacientes oncológicos, áreas que nós estamos olhando isso. E tudo isso sempre olhando com uma perspectiva também de como que a gente está tratando e como que tudo isso afeta com o lado social, econômico e educacional. Então, que são os lados, o que a gente chama de determinantes sociais de saúde, né? Ou influenciadores sociais de saúde. Então, de dados de censos, a gente está trazendo essas coisas também para a região do paciente, não só coletado com os pacientes, com perguntas a respeito disso, mas trazendo da área. Essa área aqui é uma área de mais pobreza, essa área aqui é uma área de mais investimento. A gente está olhando índices, por exemplo, como o que se chama de índice de oportunidade para crianças, que é o Child Opportunity Index, que traz todas essas variáveis juntas. Nós estamos olhando não só elas individuais, como elas dentro desse índice. Outro índice importante é o índice de depravation, né? De depravação, áreas que são depravadas de alguma coisa. Então, tudo isso são coisas que a gente está trazendo para junto olhar para tentar entender algumas desses projetos. Eu vou parar aqui para poder ter algumas perguntas. Não, olha, excelente, viu? Parabéns mesmo aí pela sua apresentação, fascinante a sua história e o que mais me admira assim em todas as histórias é que assim elas não se repetem e a sua história é uma história única, porque o mais legal é isso, a senhora é pediatra de formação e geralmente, né, quando a gente tem os trabalhos assim nesse nível avançado, sempre começa pelo adulto. Então, acredita-se que acredita-se não, é totalmente errado esse conceito, né? Mas que a criança é um adulto pequeno e não é verdade. Então, a senhora está fazendo um trabalho na pediatria, foi por esse caminho todo de bioinformática médica, uma verdadeira desbravadora, né? Porque foi atrás do seu caminho, como foi muito legal como a senhora explicou como que a vida muda, né, quando a gente encontra pessoas que fazem a diferença. Os seus mentores, na verdade, né, a doutora Beatriz de Faria Leão, que eu anotei aqui na década de 90, o doutor Jonas de Nova York, né, quando você fez o seu doutorado. Muito interessante mesmo. Eu tenho várias perguntas, mas como o doutor Generoso já levantou a mão, então eu vou deixar ele fazer a primeira pergunta. Eu não sei se ele pode falar ou se vai fazer por escrito no chat, e aí eu leio para a senhora. Eu acho que eu posso falar. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Que bom. Então, primeiro, parabéns, professor Eneida, excelente aula. Eu também, como professor Alexandre Marra, fico muito alegre e contente em ouvir as trajetórias, né? Porque algumas também se assemelham, né? Ou lembram um pouco a minha, e a minha pergunta vai ser em cima disso, né? Quando eu estava lá em Mogi, né? Amo minha faculdade, sem dúvida alguma. Mas eu nunca imaginei que quando eu estava lá aos 24 anos, dando plantão de 36 horas lá, né, na emergência, que um dia eu estaria aqui ao lado aqui da sua sala em Cincinnati, né? Apesar de eu ter sonhado muitas vezes em estar aqui, em ter uma carreira de destaque, falando aqui em mentores, tem o professor Alexandre, né, meu mentor do doutorado, o professor Eneida agora minha mentora aqui na divisão, tive o doutor Rodrigo Deliberato como mentor também, o professor Janot aí do Einstein, o doutor Elcio lá de Ermelino, onde eu fiz clínica. Então, muitos mentores vão passando pela nossa vida, o professor Rich Fiedler lá em São Francisco, muitos mentores vão passando em nossa vida, mas muitas vezes o caminho não é tortuoso. Então, a minha pergunta à senhora, professora Eneida, e também como sugestão àqueles alunos, né, que talvez estejam ouvindo, é como tomar essa iniciativa, né, de sair um pouco da inércia, né, de se arriscar. Poxa, eu vou sair aqui da minha zona de conforto, né, aquele plantãozinho, um bom salário, não sei o quê, mas pô, vou sair daqui, vou fazer uma outra residência, vou ficar um tempo aqui para me dedicar a um doutorado, vou mudar de país, vou fazer um fellow num lugar que eu não vou receber, vou ter um... Mas como que
seria, acho que é muito mais de vida essa sugestão do que profissional, né? Então, eu não sei nem muito como estruturar essa pergunta aí de uma maneira cartesiana, mas porque eu acho que a Ah, resposta eu não é, acho mas eu que gostaria da sua impressão. eu acho que eu entendi essa pergunta e é uma pergunta que eu acho que vai variar para cada pessoa, né? O que eu acho que é importante é não desistir do que a gente quer fazer, né? E ser feliz no que se quer fazer, né? Eu sou feliz com o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu mudei minha carreira sem medo, algumas coisas ajudaram. Eu não tinha uma família quando eu mudei para Nova York, eu larguei dois trabalhos importantes, eu era plantonista de dois hospitais principais em Porto Alegre, eu dava aula, eu tinha meu apartamento, eu tinha carro, e eu larguei tudo para ir morar num dorme, né? Eu literalmente morei num dorme, eu tinha um quarto com uma cama e uma escrivaninha nos primeiros 6 meses na Columbia University, né? Passei a ter uma bolsa de estudante de doutorado, né, do CNPq. Isso foi uma outra coisa. Eu escrevi a minha grant, meu primeiro projeto de pesquisa, quando eu estava no mestrado, e eu consegui a bolsa de doutorado do CNPq. E a outra coisa importante é como que você coloca isso de volta com o seu país, né? Por muitos anos eu dei aula na Unifesp, no programa de informática em biomedicina da Unifesp, tentando retornar ao país, e toda vez que eu posso, eu tento trazer os conhecimentos que eu ganhei de volta para o meu país, né? Que me ajudou a estar aqui, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que todo mundo tem que fazer, e eu tenho o maior prazer de fazer isso. Tanto o Marra sabe, eu ajudo com os alunos, e eu acho que isso faz parte do que eu sou e faz parte do que eu tenho que fazer, né? Do que é a minha vida. Mas é um pouco assim de tentar perder uns medos, né? Claro que eu tinha medo, eu nunca tinha viajado para o exterior na vida, para você ter uma ideia, né? Eu nunca tinha saído do Brasil até o dia que eu fui morar em Nova York. Eu saí com uma mala na mão e foi isso, né? Facilitou não ter família. Quando a gente tem filhos, existe um pouquinho mais de coisas para balançar, né? Mas é não ter medo de tentar mudar e voltar para trás, né? Eu fui para lá e eu comecei a trabalhar, como o Marra falou, era tudo no lado adulto. Eu comecei a trabalhar com meu orientador, ele era da medicina interna, e eu comecei a fazer, o meu trabalho foi com paciente de medicina interna, o primeiro trabalho, e aos poucos eu fui voltando para onde eu queria estar, né? Mas isso leva um tempo. Se você me perguntar se tem saudade da UTI de fazer clínica, eu vou dizer, sim, eu tenho muita saudade da UTI. Sim, eu adoraria fazer clínica de novo. Mas isso teria que mudar tudo outra vez, né? Desculpa, gente. Eu tive uma infecção respiratória na semana passada e ainda estou tossindo um pouco. Só um minuto. E, às vezes, a época da vida não deixa você fazer naquele momento, mas você pode tentar fazer no momento depois, né? Eu acho que é aí onde você fica. Eu saí para a posição que eu cheguei aqui, eu saí de uma posição de vice-presidente de pesquisa no Instituto de Pesquisa para uma posição que alguns podem olhar como um nível mais baixo de posição, porque é uma posição de diretor em vez de vice-presidente de pesquisa, mas era o que eu queria fazer. Eu queria ajudar outros a chegar onde eu estava. Eu queria poder trabalhar num hospital pediátrico de topo, né? E eu estou no melhor hospital pediátrico do país e um dos melhores do mundo. Então, eu não tenho o que reclamar. Então, a mudança para mim eu não senti como uma mudança de você baixou de profissão ou de posição. Para mim foi uma subida de posição. Depende de como você olha as coisas. Perfeito. Excelente. Obrigado, professora. Obrigado pela aula. E dentro dessa linha aí que a senhora falou, que eu concordo, sim, que cada um tem uma história e vai achar o seu caminho. No programa de pós-graduação, ou que a gente tem trabalhado em conjunto, né, com os alunos da Medicina Einstein, quem tiver interesse, né, nessa parte de pesquisa, ou tem interesse nessa especialidade que a senhora apresentou muito bem, né, a bioinformática, que ela parece... É engraçado, porque a bioinformática parece que é uma coisa tão árida, né, que é só a máquina, mas não, tem muito mais. A senhora deu uma visão holística muito bonita
que tem vários aspectos aí comportamentais, né? E de trabalhos diários, né, que vocês vão implementando sem a gente perceber, né, no nosso dia a dia. Então, como que seria a formação para esse profissional? Então, por exemplo, quem quiser hoje trabalhar com ferramentas avançadas de estatística, como a senhora mostrou, análise supervisionada de machine learning, chegar no inteligência artificial, o que que ele deve fazer? Ele precisa aprender alguma linguagem computacional? Qual seria o básico que a senhora recomendaria para esses alunos ou profissionais interessados? Bom, uma das coisas que a gente fez aqui, numa outra escola, foi colocar a informática em saúde dentro do currículo médico. Eu consegui colocar isso na Universidade de Wisconsin, a gente conseguiu colocar informática em saúde no currículo para o pessoal entender os conceitos básicos. Claro que quem quer trabalhar nessa área especificamente, em algum momento seria bom aprender alguma linguagem de programação. Mas tem bastante gente que trabalha na área de ciência cognitiva e informática, que olha fluxo de trabalho, que olha a interface, que não sabe programar. Que tem programadores que fazem para eles, mas eles entendem a teoria, né? Existem teorias para esse tipo de coisa, né? Existe teoria de usabilidade, existe teorias de como acessar essas coisas. Ajudar a programar ajuda você também a traduzir o que você está pensando no contexto clínico, no contexto de pesquisa, para quem está programando para você também, né? Fazendo uma vez ou fazendo duas vezes. Atualmente eu programo pouco. Meu doutorado eu programei ele inteiro. Atualmente eu programo muito pouco. Eu tenho gente que programa para mim, mas eu sento com eles e eu sei dizer para eles, olha, você tem que fazer desse jeito ou daquele jeito, né? Existem programas no Brasil de informática em saúde, em alguns lugares. Então, se alguém tiver interessado, dá para fazer esses programas online. Existem programas nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar do mundo. Mas tentar entrar em contato com as pessoas que estão nessa área, eu acho que é importante. Então, fantástico. Então, isso é bom saber. Então, a pessoa que não sabe programar, ela não estaria descartada dessa área, ela poderia ser aproveitada. E aí vem a minha segunda pergunta. Dentro do trabalho multiprofissional, né, que a senhora enfatizou bastante na sua apresentação, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, diversas áreas, fonoaudiólogas, nutricionistas, que têm interesse em trabalhar com a senhora, o que que elas podem fazer? Só entrar em contato. Ótimo. E dentro de algo mais assim, de estreitar uma parceria entre Einstein e Cincinnati, por exemplo, em termos de pesquisa, é claro, a gente pode fazer a parceria como já tem com os alunos da Medicina Einstein, mas se um aluno da pós-graduação quiser fazer o seu doutorado ou pós-doutorado no exterior, quais seriam os pré-requisitos para a senhora aceitar esse aluno no seu departamento? Bom, tem requisitos que são... bom, primeiro o aluno tem que passar pelo processo que a gente passa, né? Uma das coisas que os nossos alunos têm que ter quando são estrangeiros é a prova de GRE, né? E o TOEFL, que são as provas mais comuns, né? O TOEFL principalmente. O GRE, às vezes, a gente consegue tirar um pouco ele de fora, que não é uma padrão estándar no Brasil, né? Mas o TOEFL, ninguém entra em nenhuma universidade americana se não tiver um TOEFL com uma nota de que consiga dizer eu consigo falar inglês, né? Então tem que ser proficiente em inglês, no mínimo, daquela nota TOEFL. Quando o aluno é de fora, ele tem dois jeitos, né? Ele pode ser aluno de doutorado do Einstein, vir aqui fazer o projeto e voltar para o Einstein defendendo o Einstein. Esse é um jeito. O outro jeito é o aluno aplicar para uma vaga nossa, né? Aí ele vai ter que receber um funding daqui, né? O pagamento daqui, e essa é uma outra coisa, né? Em geral, quando o aluno vem de fora com essa coisa meio de que no Brasil a gente chama de doutorado sanduíche, né? Ele vem e faz o estudo dele aqui e volta. Algumas universidades têm algum custo mínimo se ele for fazer, por exemplo, disciplinas, ou se ele for
trabalhar em algumas coisas. Então, mas isso é uma coisa que os programas podem conversar, né? Pode ser transparente ao aluno que queira fazer, né? O doutorado. Então, é uma coisa que eu acho que a gente pode tentar conversar. Eu acho que seria interessante conversar, mas eu tive uma parceria com a Dinamarca nesse sentido, tanto quando eu estava em Madison, quando eu estava em Nova York, Madison, Wisconsin, que eu recebia alunos da Dinamarca, eles ficavam por 6 meses, alunos de mestrado e doutorado, faziam um projeto e voltavam para a Dinamarca. Eu tive alunos que chegaram a ficar 1 ano nessa parceria. Eu acho que é uma coisa que eu adoraria conversar sobre ela e a gente tem como tentar fazer uma parceria nisso, sem dúvida. Excelente, muito bom. Bom, por conta do avançado da hora, alguém mais tem alguma pergunta para a professora Eneida? A gente tem mais uma pergunta, se alguém quiser fazer. Não, tudo bem, tranquilo. Olha, eu tenho várias perguntas, mas eu vou deixar para amanhã na nossa reunião com os alunos da Medicina Einstein. Tá E, bom, e agora eu quero ocupar esse espaço aí da última pergunta para a senhora fazer suas considerações finais antes da gente encerrar. perfeito. Não, olha, eu acho que considerações finais, vá atrás do que você gosta. Se você não tem toda a experiência, você pode adquiri-la, né? Eu acho que a gente pode sempre ter uma experiência num outro lugar, eu acho que é fenomenal. Você entende uma nova cultura, um novo jeito. E se você um dia ficar fora em algum lugar, retornar um pouco do que você aprende e do que você recebeu de volta às pessoas que são do seu lado, né? Que estão no seu país, que foram as pessoas que te orientaram. Meus mentores, eu sempre tive uma ótima relação com eles são meus amigos até hoje. E por falar nisso, a doutora Beatriz Leão vai fazer um seminário aqui para a gente semana que vem. Eu posso passar o link para vocês, se vocês estiverem interessados. Ela ainda trabalha em São Paulo. Ela tem uma filiação com o Sírio e também trabalha com o governo brasileiro em alguns e a World Health Organization, programas da África, pessoa muito interessante de conversar. Existe a Sociedade Brasileira de Informática, que também é outro lugar, se alguém estiver interessado nessa área, que pode comunicar e procurar parceiros e tentar entender um pouco melhor do que a gente faz, né, nessa área. Olha, professora Eneida, fantástico, viu? Muito bom mesmo. Muito obrigado aí pela sua participação. Foi maravilhoso. Nada, obrigado. Prazer meu de falar. E, gente, desculpe a tosse, mas eu faço pesquisa em asma, mas eu também tenho asma, então de vez em quando, quando o tempo se atrapalha, eu começo a tossir demais. Então, desculpa Não, pelo que isso. incômodo da tosse, mas a gente vai indo. Obrigada. Nós que agradecemos e espero que a senhora melhore da sua tosse Tá bom. e tem a pergunta, quem tiver interesse, tem a professora Eneida, vocês podem encaminhar perguntas para o programa de pós-graduação e a gente encaminha para ela. Um Isso, abraço a ficarei feliz em todos. responder. Um bom final de dia, gente. Muito obrigado. Bom final de semana Nada, para tchau. vocês. Tchau.